Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Abril Vermelho, líderes do MST prometem intensificar invasões de terra por todo o país. A ProSoja Brasil elege nova diretoria para o próximo triênio. A produção de mel que cresce a cada dia e a expansão desse mercado. E as feiras agropecuárias que acontecem por todo o país na nossa agenda de eventos. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição trazendo uma grave denúncia contra o MST, que prometeu intensificar as invasões de terras por todo o país. É o que eles chamam de Abril Vermelho. No estado do Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal investiga um assentamento que é acusado de evasão de terras. Os detalhes você confere agora na reportagem de Alan Pitts. O MST continua provocando terror no campo. Um acampamento do movimento está instalado nos municípios gaúchos de Ulha Negra, Bagé e Candiota há cerca de 170 dias. Os produtores estão tentando se proteger dos ataques, montando vigílias para evitar que as propriedades sejam invadidas. A Polícia Militar também está no local, para evitar um eventual conflito. O vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, FASUL, explica que novas invasões são desnecessárias, porque já existem áreas concedidas pelo INCRA, assentamentos já estabelecidos na região. No entanto, os beneficiários não permaneceram na terra. Não são preparados, não têm conhecimento, não têm tecnologia. As pessoas são buscadas pelo MST nas periferias da cidade, sem nenhuma vocação, sem nenhum conhecimento, sem nenhum preparo, e para estar na terra, para ser produtor rural, precisa muita vocação, mas não é só vocação, precisa ter conhecimento. São pessoas que não têm esse preparo e não têm orientação técnica, pelo próprio INCRA, ou entidade que deveria prestar uma assessoria técnica. Hoje em dia, está muito difícil sacar a produção de uma área. Então, essas pessoas, sem esse apoio tecnológico, sem esse apoio técnico, não conseguem tirar suas rendas dali. De acordo com o mapeamento, 34% dos acampamentos estão em situação de abandono e os novos cadastros de assentados poderiam ser alocados nessas áreas sem a necessidade de novas invasões. Mas há suspeitas de grilagem, não só venda como arrendamento dessas áreas, o que é proibido por lei. Somente nesses municípios seriam mais de 400 lotes com problemas. Inúmeras residências que deveriam estar sendo habitadas por aqueles beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária que estão abandonadas e caindo. Mas junto nelas, na área que elas pertencem, a terra sendo explorada por trigo no inverno, por gado no inverno e principalmente agora por soja no verão. Isso nos leva a crer que alguém, de forma irregular, está ocupando. Porque a concessão de uso que o Plano Nacional da Reforma faz ao beneficiário, ela determina que seja ocupada pela família, pelo beneficiário e pela família, e lá explorada por eles. Fica claro no nosso entendimento de que essas áreas ou foram arrendadas para terceiros, ou foram vendidas à sua posse, ou simplesmente foram abandonadas e outros ocuparam. Com o apoio do governo, líderes do MST já prometeram intensificar as invasões neste mês de abril. Em visita a um assentamento, o ministro do Desenvolvimento Agrário se comprometeu a atender às necessidades do movimento. Pode ter certeza que lá no Palácio do Planalto hoje, no governo do presidente Lula, o MST tem as portas abertas. Eu tenho certeza, companheiros e companheiras, que nós vamos construir e vamos apresentar uma resposta positiva para todas as questões que foram apresentadas por você. O presidente da Frente Parlamentar Mista Invasão Zero, deputado federal Luciano Zucco, do PL Rio Grande do Sul, e dirigentes da FASUL protocolaram junto ao Ministério Público Federal um dossiê com provas robustas contra o MST. A denúncia já foi acatada e as investigações devem começar em breve. Nós temos a possibilidade, para vocês terem uma ideia, de arrendamento, a possibilidade de venda de lotes, abandono de lotes, ou até mesmo a venda de lotes. Isso tudo do Programa Nacional
da reforma agrária. Além dessas irregularidades, possíveis irregularidades, também temos uma suposta evasão fiscal, uma suposta falsidade ideológica, a possibilidade de desvio de finalidade e desrespeito ao contrato de concessão de uso e, inclusive, possibilidades de crimes por agentes públicos. Eu estou aqui com uma ampla papelada. Temos uma relação nominal de pessoas que foram analisadas em torno do Programa Nacional de Reforma Agrária, mas que alguns nomes não estariam mais habitando esses loteamentos. E o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor do direito de propriedade dos produtores da região do oeste do Paraná. Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária disse que reconhece o trabalho incansável do município de Guaíra, no Paraná, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e da Federação de Agricultura do Estado do Paraná, dos autos que garantiram a formação de maioria no STF. A decisão resguarda a segurança jurídica e impede ainda que procedimentos arbitrários sejam adotados por qualquer governo ou instituição pública, devendo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas respeitar a lei do marco temporal aprovada no Congresso Nacional. A FPA também reforça que não é contra os direitos indígenas. Entende que um direito não se sobrepõe ao outro e os demais cidadãos brasileiros devem ter o direito à propriedade também garantido constitucionalmente preservado. Vamos agora ao nosso Giro de Notícias. A Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, IBRAF, assinaram nesta semana um convênio no valor de R$3,5 milhões para fomentar as exportações brasileiras de feijão. Atualmente, o valor anual exportado pelo Brasil é de $21.700. O indicador CPEA-Exalc do café Robusta tipo 6, peneira 13 acima, fechou a R$ 955 a saca de 60 quilos, o maior valor da série histórica do CPEA para a variedade, iniciada em 2001. No acúmulo de março, a valorização foi de expressivos 13,3%. A média mensal do indicador foi de R$ 892,73 a saca, o que corresponde a expressivos 38,1% a mais do que em março do ano passado. E também um recorde. Segundo pesquisadores do CPEA, o impulso vem sobretudo da maior demanda internacional pela variedade brasileira. Compradores externos têm se deslocado ao Brasil diante de problemas relacionados à safra do Vietnã, que é o maior produtor de robusta do mundo. Em dezembro de 2023, o USDA indicou que a produção do país asiático poderia cair 12% frente aos dados divulgados em junho do mesmo ano. Sob o controle da família real de Abu Dhabi, nação dos Emirados Árabes Unidos, o fundo Mubadala pretende investir 12 bilhões para produzir biocombustíveis na Bahia, com foco em biodiesel e querosene de aviação renovável. A gestão é da Acelen, refinaria na Bahia, sob o controle de Mubadala. A empresa pretende iniciar a produção de combustíveis renováveis em 2026. O plano é produzir 1 bilhão de litros de biocombustíveis por ano. Na primeira fase do projeto, o refino será com óleo de soja e matérias-primas complementares. O primeiro plantio será de 200 mil hectares, o que equivale a 2 vezes o território de Abu Dhabi. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, elegeu nesta semana a nova diretoria para o triênio 2024-2027, que conta com representantes de praticamente todos os estados produtores da oleaginosa. Eleito por unanimidade, o produtor rural Maurício Buffon, ex-presidente da ProSoja de Tocantins, vai presidir uma das maiores entidades de produtores rurais da América Latina. Ele substitui Antônio Galvão, que presidiu a entidade entre 2021 e 2024 e esteve à frente também da ProSoja Mato Grosso entre 2017 a 2021. A nova diretoria nacional tem ainda Lucas Costa Beber, de Mato Grosso, como vice-presidente imediato. A posse está marcada para ocorrer no dia 23 de abril, em Brasília.
E o Conselho Monetário Nacional anunciou uma medida que vai contemplar produtores rurais de 16 estados na renegociação de dívidas de investimento e que devem vencer agora em 2024. Sobre esse assunto, nós conversamos com o secretário de Agricultura do Paraná, um dos estados contemplados. Primeiro, é preciso deixar claro que 2023 foi um ano bom para a agricultura. A produção recorde de grãos, a produção recorde de carnes do Brasil e outras espécies que a gente todo dia produz lá no sítio, na fazenda, no ambiente rural. Então, uma combinação feliz, preços ainda remuneradores e produção bastante razoável e cheia para quase todos os produtos. 2024 é um ano delicado, um ano hostil para a agricultura. Nós estamos enfrentando uma combinação perversa. Primeiro, queda de produção, perda de produção, safra quebrando, em português claro, de soja, de milho, de feijão e outras coisas, isso combinando com preços ruins para quase tudo. Os preços num patamar historicamente mais baixos, tendendo à normalidade. Como nós estamos carregando muito investimento feito no campo brasileiro nos últimos anos, e muito desse investimento tomado a taxa de juros elevada, porque a Selic estava muito alta e continua alta, essa combinação perversa de quebra de safra com preço baixo está levando a uma incapacidade de pagamento. Por isso é, claro, importante a gente dar um fôlego ao nosso produtor rural, porque muitas das contas não estão fechando. Não tem receita suficiente, mas as contas, os boletos, as datas de vencimento dos investimentos estão chegando e não há recurso para pagar. A medida é salutar, basicamente ela está focada em milho, soja, leite, carne bovina, mas nós temos outros setores que a própria norma do Conselho Monetário Nacional permite ser assim demonstrado pelo tomador do recurso lá na ponta. É claro que nós estamos, foi permitida a prorrogação à taxa de juro contratual, uma taxa de juro elevada. Essa conta será paga, mas é uma conta salgada, tudo bem. Nós ganhamos um fôlego até que tenhamos capacidade aí de reconstituir o equilíbrio entre custos e preços agrícolas. Não está fácil. Intervalo comercial e na volta vamos falar sobre a retomada do projeto de construção da Ferrogrão, uma importante via de escoamento de grãos que vai interligar Mato Grosso ao estado do Paraná. É um minutinho e a gente está de volta. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e após mais de 3 anos de impasse, o projeto da Ferrogrão finalmente deve sair do papel. O empreendimento vai substituir alguns milhares de caminhões, deixando o transporte mais barato e tornando mais competitivos os produtos brasileiros. A promessa do governo é que o projeto da Ferrogrão, que vai ligar Sinop, em Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará, seja retomado ainda neste ano. Em janeiro, o ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu que vai atualizar o projeto da ferrovia e buscar um caminho legal para viabilizar o licenciamento ambiental e, assim, a obra possa percorrer os trechos que ela deseja passar. A construção da linha férrea está parada desde 2021, após o PSOL ingressar uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando que a rota traçada para o escoamento de grãos passa por reservas indígenas. Nós entendemos que a parte indígena é muito mais para que eles possam ver atendido algumas demandas deles. Porque, veja bem, a Ferrogrão ela não tem no seu traçado nenhuma terra indígena. A terra indígena mais próxima está a 70 quilômetros. Agora, quando ela chega
em Miritituba, do outro lado do rio, em 2 bairros de Itaituba, tem 2 terras indígenas. Mas elas são antropizadas, elas são terra indígena que é bairro de Itaituba, né? Então, já está totalmente descaracterizado como uma tribo indígena. Em junho do ano passado, o STF encaminhou o processo para um centro de estudos que criou grupos de trabalho, um para cuidar da parte socioambiental e o outro do ponto de vista econômico. A parte indígena, ela já está bem adiantada, até porque vence esse mês o prazo para entrega ao ministro Alexandre de Moraes. Então, esse mês vai ser entregue o resultado desse grupo de trabalho que fez as oitivas até agora, e a atualização dos estudos também está em andamento. Então, o Ministério vai entregar ao ministro dizendo, olha, vamos precisar continuar os estudos, né? Nós precisamos continuar com a parte dos estudos e precisamos também aprofundar a parte do licenciamento ambiental. Então, essa é a última posição que eu tive do Ministério dos Transportes. A expectativa é de que a construção da ferrovia consolide um corredor logístico de 933 quilômetros, capaz de reduzir distâncias e aliviar o bolso de quem paga para exportar produtos como soja e milho, tendo em vista que a estimativa é de recuo de 30% a 40% no preço do frete. Esse papo de que vai aumentar o desmatamento com a ferrovia não tem essa. A ferrovia é uma linha férrea que liga pontos, só isso. Então, na verdade, ela é uma barreira ao desmatamento. Enquanto a rodovia ela incentiva o desmatamento, porque ela abre ramais, ela abre entradas para as ferrovias, a ferrovia retém isso. A ferrovia ela não faz, ela não promove esse desmatamento. O valor estimado do investimento é de 12 bilhões de reais. Os recursos serão injetados pela iniciativa privada e o prazo de concessão é de 69 anos. A expectativa é que até o final deste ano comece o processo de licitação. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para esta semana em todo o país. A chuva nessa semana vai continuar concentrada em áreas da região norte e nordeste, áreas também da região sul, deve ocorrer algumas chuvas. A gente está ali na região sul, a gente está com um sistema de baixa pressão que deve trazer ainda algumas instabilidades aqui em todos os estados da região sul, mas principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Áreas aqui da região norte e nordeste, a gente ainda tem ainda o calor e a alta umidade favorecendo essas instabilidades aqui entre o Amazonas, o Pará, o sul do Pará, em Rondônia, áreas também da região nordeste por conta da zona de convergência intertropical, ainda deve trazer bastante chuva aqui em áreas do Piauí, do Ceará, Rio Grande do Norte. Não se descarta aqui algumas pancadas de chuva em toda essa área centro-norte aqui do país, acompanhadas de raios, rajadas de vento, por conta desses sistemas aqui na região norte e nordeste, a Zecite, e aqui no interior do país por conta do calor, da alta umidade. A gente também tem bastante chuva no Recôncavo Baiano, aqui no leste da Bahia. A gente tem a passagem de uma frente fria e deve canalizar aqui alguma instabilidade nessas áreas do leste da Bahia e também entre o leste de Sergipe e Alagoas. Nas outras áreas aqui do país, a gente tem algumas pancadas de chuvas, podem ser localmente fortes ainda também por conta do calor e da alta umidade. A temperatura ela fica ainda elevada em praticamente todo o país, mas principalmente aqui em áreas do Mato Grosso do Sul, onde essas temperaturas aí, ao longo da semana devem ficar em torno dos 37, 38 graus. Na região norte, em Roraima, a gente tem também ainda a temperatura chegando na casa dos 38 graus, assim também como na região nordeste, em áreas do interior da região nordeste, essas temperaturas podem ficar em torno dos 37 graus e também na região sudeste,
com temperaturas chegando na casa dos 35 graus. Já na região sul, essas temperaturas também começam a ficar elevadas aí ao longo dessa semana, ficando aqui no noroeste aqui do Paraná em torno dos 38 graus. Em relação aos avisos, os avisos devem ficar nas áreas com mais concentração de chuva, que são as áreas entre a região norte, nordeste e também áreas da região sul, principalmente aqui entre o Pará, o Amazonas, áreas aqui da região nordeste entre o Maranhão, Piauí, Ceará, interior aqui entre Paraíba, Pernambuco, Bahia também, leste da Bahia, deve ter alguns avisos de chuvas intensas nessas áreas. Também aqui na região central do país, principalmente aqui no Mato Grosso e em Goiás, e em áreas do sul, em áreas aqui, principalmente da parte mais oeste do Rio Grande do Sul, e em áreas também entre Santa Catarina e o Paraná, nós devemos ter algumas áreas com avisos meteorológicos aí ao longo dessa semana, nessas áreas onde tem mais chances de chuva. A tecnologia chegou voando no campo. Os drones agrícolas estão revolucionando as lavouras. E sobre esse assunto nós conversamos com o engenheiro agrônomo da Mercoagro. Hoje a gente tem uma estrutura de equipamentos bem robusta já, né, no Brasil. Em 2019, 2018, os drones carregavam em torno de 10 litros, tá, que era o que a legislação previa na época. Então eram drones no máximo de 25 quilos, né? A gente fala 10 litros é a carga, né, o payload dele, né, o que ele carrega. E hoje esses drones de pulverização, né, estão na média de 40 litros, né? Então são drones bem próximos a 100 quilos no peso total deles. Não emitem ruídos, né? São drones elétricos, né? Os motores são motores elétricos, então são tocados a bateria, são bastante silenciosos, vamos dizer assim, é uma operação muito silenciosa, né? Então, questão de uso de recursos, né? É um equipamento muito limpo, né? Nesse sentido, né? Da gente conseguir utilizar uma matriz energética um pouco mais limpa aí, né? Mas hoje, pensando em tamanho, o que se prevê para 2024, né, que é o ano que a gente está operando agora, para essa próxima safra, são equipamentos de 50 litros que estão vindo para o Brasil já. E a reportagem completa você assiste na próxima edição do Fator Agro. Intervalo comercial e na volta vamos falar sobre a produção de mel, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado internacional. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e a gente mostra agora que em Arapoti, uma pequena cidade no Paraná, se concentra a maior produção de mel do país. A Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, a ABMEL, destaca que cresceu cerca de 80% nos últimos 10 anos. O repórter Alan Pitts é quem traz os detalhes. A produção de mel é uma tradição em Arapoti, cidade paranaense de 25 mil habitantes. São produzidas por ano mais de 900 toneladas de mel, segundo o balanço da Associação de Apicultores de Arapoti. Além do mel, os apicultores produzem própolis e cera. E tudo isso contribui para a economia da cidade, gerando em torno de 12 milhões por ano para o município. Arapoti exporta a maior parte da produção de mel, principalmente para países como Estados Unidos, Alemanha e Canadá. O mel é o quinto produto da abelha. Aí você vem lá na geleia real, aí você vem própolis, tem pólen, apitoxina, que é o veneno da abelha, e o mel fica em quinto, o quinto produto da abelha, eu costumo falar. E aqui nós produzimos bastante própolis e um própolis de qualidade, sabe? Então, ele é muito, muito procurado, assim como o mel nosso é muito apreciado por ser orgânico, né? Então, a gente produz
o mel, produz cera, produz própolis, e a gente quer partir para a geleia real, pólen e a apitoxina. O veneno, ele ainda no Brasil, ele é um pouco difundido, ele é pouco, vamos dizer assim, utilizado para o mercado brasileiro, para o mercado nacional, mas ele é muito apreciado, sim, ele tem um valor significativo. Hoje o Japão, China, que são os maiores produtores de apitoxina e aonde ele desenvolve medicamentos. Mas o Brasil está crescendo e nós estamos crescendo junto. Então, a gente tem em mente já alguma coisa, um projeto já está em desenvolvimento para que a gente possa produzir aqui a apitoxina, que é um dos itens que eu te falei que agrega bastante valor e aí alavanca bastante a atividade da economia familiar, que é os pequenos apicultores que trabalham em regime familiar. Nós temos hoje aqui registrada no DERAL, que é o departamento nosso de registro do Estado, hoje nós temos em torno de 130 mil caixas. Dessas, é estimado que 70 mil dessas caixas, ela está em atividade. Então, uma diferença, caixas e colmeias, né? Então, a gente tem que 70 mil colmeias hoje está em produção em campo. E nós temos esse número de colmeias e temos aqui, para as abelhas, temos muito pasto apícola, trabalha-se bastante com cuidado nas caixas, manejo, limpa-se bem as caixas, tira favos velhos, trabalha bem dentro das técnicas e cuidados na hora do manuseio, né, com as abelhas. A gente tem muito cuidado com isso, porque são em torno ali, em média, de 60 mil, 70, 80 mil abelhas dentro de uma caixa, de uma colmeia. Então, o cuidado tem que ser extremo, porque ali está a sobrevivência do apicultor. Criada em 2018, a Rota do Mel de Arapoti oferece uma experiência única para os visitantes, que podem conferir de perto como o mel é fabricado e ainda provar deliciosos quitutes feitos com o produto. Olha aí, pessoal, coisa mais linda aí, ó. Melzinho de laranja aí, ó. O melhor produto da região aí, ó. Aqui nós temos muita floresta, muito reflorestamento das empresas que aqui no município e dos circos vizinhos aqui com eucalipto, né? Então, essa tradição vem lá de trás e o pessoal foi gostando, famílias, pais, filhos, netos, sempre vêm com essa tradição. E hoje nós estamos aí com essa grande produção aí, que é no município de Arapoti. Com uma produção de tanto sucesso, o caminho natural é Arapoti se tornar a capital do mel. E essa proposta já está tramitando na Câmara dos Deputados. Tudo indica vai ser aprovado tranquilo. E aí, por que esse projeto? Porque Arapoti sempre é o maior produtor de mel, só que isso fica, vamos dizer assim, mais de boca. Então, teria que ter documento que comprovasse isso e que esse projeto pode abrir muitas portas para a gente, principalmente para a agricultura familiar, mais investimento, melhores condições para eles trabalharem. Então, foi para isso que a gente fez esse projeto e para que esteja um documento oficial que o município de Arapoti é o maior produtor de mel. Então, eu acredito que nas primeiras sessões agora da Câmara dos Deputados, ele entra em pauta. E isso é uma felicidade para nós aqui, para o município, é uma alegria de todos os apicultores. Aqui são 280 famílias hoje na apicultura. Dessas, 93 fazem parte da associação. E a gente está muito contente, está muito esperançoso, então expectativa que esse título seja contemplado o município de Arapoti como o maior produtor de mel do Brasil. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para Parecis Superagro, de 9 a 12 de abril, no município de Campo Novo do Parecis, oeste de Mato Grosso.
O evento, que ocorre na região do maior chapadão agriculturável do mundo, tem como proposta fazer uma imersão no futuro da agricultura. Durante a feira, além da realização de rodadas de negócios, estandes expositores, lançamentos de maquinários e vitrines de áreas de plantio, ocorrerão uma série de palestras, inclusive uma com o comentarista político Caio Coppola. No dia 11 de abril acontece o Biotech AgroHealth, em Ribeirão Preto, São Paulo. A proposta do evento é integrar agro e saúde, destacando a importância das inovações tecnológicas e do desenvolvimento científico para toda a cadeia nacional. A Expo Canas 2024 será realizada de 10 a 12 de abril em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, reunindo profissionais do setor sucroenergético, que abrange as empresas que produzem açúcar e álcool. Vale lembrar que a cidade lidera o ranking de maiores lavouras de cana-de-açúcar do Brasil. O evento acontece em um espaço com 140 mil metros quadrados de área, com campos tecnológicos e variedades de cana-de-açúcar, estandes, exposição de máquinas, equipamentos, veículos e prestação de serviços. E é neste final de semana que a capital federal está sediando o PBR Brasília Rodeio Festival, a maior competição de montaria em touros do mundo. Participam dessa etapa master os melhores atletas nacionais, e neste sábado, os finalistas disputam uma vaga para a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que acontece em agosto. Outras etapas estão previstas para acontecer em pelo menos 5 estados, em cidades como Americana, São Paulo, Uberlândia, Divinópolis e Frutal, em Minas Gerais, e Catalão, Goiás. Além do ranking nacional, o evento conta pontos diretos para o ranking internacional da Professional Bull Riders, que qualifica os melhores atletas para a elite do esporte nos Estados Unidos. A PBR deve distribuir cerca de R$2 milhões em prêmios ao longo de todas as etapas. E o programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e também compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. E na semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber para ficar bem informado. Até lá! Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida.